Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os nossos convidados de hoje são Anselmo Pessoa Neto e Ivone Yunis, que conversarão sobre o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás. Anselmo Pessoa Neto é professor titular na Faculdade de Letras da UFG, especialista em cultura italiana pela Universidade Perugia, mestre em letras pela Universidade Federal de Goiás e doutor em letras pela LUSP, pós-doutor em Bolonha. Foi coordenador do curso e diretor da Faculdade de Letras, pró-reitor de Extensão e Cultura por 2 mandatos. Atualmente é diretor da editora UFG, resultante da reestruturação do SEGRAF e coordenador geral do SEB. Trabalha com literatura e cultura italianas, literatura brasileira e gestão pública. Acredita fortemente na interdisciplinaridade. Ivone Yunis, com formação multidisciplinar em Engenharia, Artes e Humanidades, é graduada em Engenharia Civil e Piano pela UFG e pós-graduado nas Universidades Mozarteum, UNB e Unesp. Ministrou aulas em escolas na Alemanha, França e nos Estados Unidos. Trabalha em vários projetos ligados ao patrimônio cultural, bem como a diversas iniciativas editoriais. Desde 1991, é professor da UFG e atualmente é professor associado dessa instituição. Sejam bem-vindos, Anselmo e Ivone, é um prazer recebê-los em nosso programa. Boa noite, obrigado, Flávia. Ivone, seu microfone está fechado. Ah, tá. Obrigado, é um prazer estar aqui, Flávia. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber, então, como surgiu, né, o SEB, criado em 1962, e qual foi a sua primeira missão, né, dentro daquela época? Como é que surgiu o SEB? Quem começa, Ivone? Pois é, o SEB, o Centro de Estudos Brasileiros, foi nasceu de uma provocação de um grande intelectual de origem portuguesa, chamado Agostinho Silva. Ele andou aqui pelo Brasil no final dos anos 50, início dos anos 60, e o olhar estrangeiro parece que sempre dá uma cutucada na gente, nos levando a nos voltar para dentro, para entender a nossa natureza, né? O Agostinho Silva provocou muito isso, dizendo que no ensino universitário, nas nossas universidades, a gente precisava se dedicar mais às coisas da terra também, às coisas brasileiras. Então, naquele momento, ele provocou a criação de vários centros de estudos no Brasil voltados para coisas do Brasil. Ele foi um dos incentivadores da criação da Universidade de Brasília, por exemplo. Ele fomentou o SEB em São Paulo, em Minas Gerais e aqui em Goiás foi um deles. E esses centros foram uma iniciativa muito interessante, um local de formulação de ideias que, infelizmente, acabaram sendo fechados pelo período ditatorial. O de Goiânia, o da UFG, teve uma duração de 3 anos e pouquinho, né? Então, a ideia dele é que haveria um curso de graduação. O SEB da UFG era uma unidade acadêmica e ela oferecia um curso de graduação em estudos brasileiros. Um curso de perfil muito interessante, multidisciplinar. A primeira turma, se a gente vê a lista dos alunos e professores, é uma coisa assim alucinante. Todos se tornaram grandes intelectuais na região. E, infelizmente, esse
essa iniciativa foi abortada antes da graduação nessa primeira turma, por conta do regime ditatorial. Anselmo? Queria também falar um pouco sobre esse início do SEB, Flávia, ok? É muito interessante tudo que o Volney falou, mas também do lado daqui, então teve esse grande intelectual, que é o Agostinho da Silva, mas do parte de Goiás, naquele momento, nós tínhamos a UFG praticamente nascendo. Então, o SEB foi criado em 62 e a UFG em dezembro de 60. Portanto, era uma universidade muito nova, toda a luta de criação da universidade, e à frente da universidade, essa grande figura de Goiás, uma pessoa que nós temos que passar a cada dia, reverenciar mais e reconhecer o trabalho que é o professor Colemar Natal e Silva, fundador da UFG e de outras grandes organizações de Goiás para o Brasil. Então, aqui em Goiás, nós tínhamos o professor Colemar com iniciativas, uma velocidade absurda do ponto de vista de criar coisa, um furacão com a compreensão de mundo e de um papel de uma universidade que hoje, nós estamos em 2021, é raro você ver uma pessoa com a visão que o professor Colemar tinha. Então, de um lado, o professor Colemar fundando uma universidade, claro, dentro de um contexto, que era o contexto desenvolvimentista do Brasil, com Juscelino Kubitschek na presidência. Então, era um ritmo de Brasil crescendo. E, por outro lado, mais à frente do SEB, escolhido pelo próprio Agostinho, o professor Gilberto Mendonça Teles, que é o primeiro e único diretor do SEB. Também a gente, conversando com o professor Gilberto Mendonça Teles, GMT, para quem está um pouco familiarizado com o seu trabalho teórico e de poeta, também é espantoso, espantosa a visão de mundo, a competência, a larguidão de visada do que poderia ser uma universidade no centro do Brasil, acompanhada ali com a UNB, que estava sendo criada também, Brasília estava sendo fundada, Goiânia tinha sido fundada um pouco antes. Então, é nesse contexto que nasce o SEB, com uma proposta, e eu repito isso sempre, e encerro essa primeira fala aqui, uma proposta que hoje é muito avançada ainda. E o Gilberto Mendonça Teles, ele diz isso em todas as suas entrevistas, falando sobre o SEB. Ele até hoje é um militante do SEB, para dizer assim, porque ele gosta desse tema, ele é apaixonado pelo SEB, pela ideia do SEB. Até hoje, o que ele pensa do papel da universidade, de um centro de estudos brasileiros, nós não encontramos muita interlocução na universidade com essa visão. Então, para nós, isso é uma coisa extraordinária. Em 1962, alguém pensar uma coisa muito avançada que em 2021 continua muito avançada. Com certeza. E como é que se deu, então, a retomada, né, do Centro de Estudos Brasileiros da UFG? Se não me engano, foi 2013, né, Anselmo? A gente fez uma 2013. solenidade no Centro da UFG. Então, como é que foi essa retomada, né? E como está, né, as principais atividades? Como é que vocês estão se organizando atualmente? Não sei se começa por mim ou pelo Volney. O Volney está com o microfone, estou vendo ali desligado. Começa por mim, Volney? Então, a gente viu isso, todo esse trabalho do SEB, o Volney passou a estudar primeiro, teve conhecimento, me convidou, eu conversei com o Edivar naquele período, você se lembra, Flávia? Nós estávamos na reitoria, já era o final do segundo mandato do professor Edivar, e tivemos a ideia de relançar o SEB. Essa ideia nossa de relançar o SEB não é original, não fomos nós os primeiros a tentar. Em vários momentos da história da UFG, essa tentativa foi feita. Em um certo momento, nos anos 1988,
ele foi recriado numa tentativa de recriar o SEB, mas com outro formato, que naquele período, quem estava à frente ali entendeu que era o período, o formato adequado, que era como Centro de Estudos Regionais. E ele ficou sediado ali no prédio da antiga odontologia. E foi uma tentativa que também não deu certo, porque não tinha verba, essa questão do financiamento percorre toda a história do SEB. E em 2013 nós também tentamos, já com outro caráter, já diferente daquele SEB original, e como o Volney disse, era uma unidade acadêmica, portanto oferecia cursos de graduação, tinha a sua revista, tinha projetos de extensão, e uma unidade acadêmica. Claro que não é concebida como nós entendemos hoje uma unidade acadêmica, mas, de qualquer forma, uma unidade acadêmica, com cursos de graduação. Nesse segundo momento, como Centro de Estudos Brasileiros, já não era isso, era uma espécie de órgão, não estava muito bem colocado na estrutura da UFG. Quando nós retomamos, já numa realidade totalmente diferente, nós o relançamos como um projeto de extensão. Então, do ponto de vista de objetivos mais ao pé da letra, nós estamos bastante distante. O que nos apaixona na ideia do Centro de Estudos Brasileiros é essa concepção. Já nasceu muito interdisciplinar, muito com a visão de pensar o Brasil, pensar a UFG, pensar Goiânia, pensar o Centro-Oeste, o Brasil dentro da América Latina, a América Latina dentro do mundo, no contexto mundial, e dialogando entre todas as áreas do conhecimento. Essa é a base teórica, filosófica do SEB, vamos dizer assim. Então, é essa ideia que nós carregamos, mas agora com uma concepção adequada a essa realidade. Nós nunca pensamos em nos tornarmos uma unidade acadêmica do ponto de vista do ordenamento jurídico das universidades brasileiras. Isso seria impossível, não se cria uma unidade como, então, o professor Colemar Natal e Silva criou e podia criar com muito mais autonomia. Isso é um paradoxo. No início, as universidades tinham muito mais autonomia do que agora. Agora seria impossível, seria muito complexo dentro da estrutura atual da UFG. Nós o relançamos como um projeto de extensão, portanto. Então, só para terminar também, o que nós carregamos é essa filosofia interdisciplinar, de tentar entender a UFG, Goiânia, Goiás, Brasil, América Latina, mundo. Volney, você quer complementar? Pois é, como o Anselmo disse, a nossa relação com o SEB começou pelo professor Gilberto Mendonça Teles, que é uma figura apaixonante. Quem teve a oportunidade de conviver com ele, de encontrar com ele, é uma figura assim, que nos transforma. Então, vendo ele falar daquela iniciativa, aquilo foi nos fascinando. Lá naquele momento, no começo dos anos 2000, a gente estava envolvido em algumas iniciativas editoriais e começamos a conversar sobre isso e fomos recuperando os documentos, tanto documentos aqui na UFG, como documentos no arquivo dele no Rio. O professor Gilberto mora no Rio e é uma das pessoas mais organizadas que eu já conheci. É impressionante. Se a gente conversa, professor, porque em 1958, eu falo, peraí que eu te mando esse documento hoje à noite. E ele tem o documento, efetivamente. E ele não só tem, como ele sabe como recuperá-lo. E uma pessoa de 88 anos com uma memória fascinante. Então, a gente se apaixonou pela ideia do SEB e, mais ou menos, já era um pouco o que a gente fazia, né, Anselmo? A gente tinha essa necessidade de compreender esse espaço nosso. Eu e o professor Anselmo, nós temos uma característica, são pessoas que viemos de fora para Goiânia, e a pessoa que vem de fora parece que ela tem esse incômodo, né? Ela quer entender, né, onde estou, que lugar é este, né? E aí, na verdade, não é entender Goiânia, Goiás, é entender o próprio Brasil, né? Esse espaço que nos torna
brasileiros. E eu concordo, acho muito interessante a lembrança do professor Colemar, uma figura extraordinária, mas agora, nesse momento, nós estamos terminando uma pesquisa, uma iniciativa sobre Altamiro de Moura Pacheco. E a gente vasculhando os arquivos na casa dele, na Avenida Araguaia, é impressionante o envolvimento que ele teve na criação da UFG. Em alguns momentos se equipara ao do Colemar. Por exemplo, foi ele a pessoa que chegou, passou a tarde no gabinete do Juscelino Kubitschek com o processo para pegar a assinatura no decreto que criava a UFG. Então, assim, a gente tem muito disso aqui na região e no Brasil, de modo geral. A gente vai abandonando nossos, me permito usar a palavra heróis pelo caminho, a gente vai abandonando essas figuras que fizeram tudo isso que nos permitiu chegar onde estamos hoje. Então, a pesquisa do SEB majoritária é não só entender nosso espaço vital, mas também ir em busca dessas fontes, né, tão importantes na formulação desse modo de vida que a gente tem no Brasil de um modo geral e no Brasil Central em especial. O Brasil Central, aliás, é um dos lugares esquecidos do Brasil, né? Eu brinco sempre com meus alunos, né? Se tem um músico, por exemplo, de São Paulo, então ele é um músico brasileiro. Se tem um poeta do Mato Grosso, ele é um poeta mato-grossense. Então, alguém de Goiânia também não é um artista brasileiro, é um artista goiano. E o Anselmo falou muito bem aí da questão interdisciplinar, porque quando a gente vai falar do Brasil, fica complicado a gente fazer essa discussão estanque por áreas, né? Então, eu diria assim que até esse momento os interesses do CEP têm se concentrado nas humanidades, nas artes, algumas iniciativas da música, mas não apenas, né? Esse trabalho que estamos fazendo lá sobre o Dr. Altamiro de Moura Pacheco envolve muita pesquisa histórica da casa dele, uma das primeiras casas de Goiânia, então um pouco de arquitetura, e a ideia é isso, é não ficarmos em áreas estanques. Fantástico, Rony. E assim, passeando pelo site, que aliás está excelente, né? Eu vi a parte do memorial e fiquei impressionada, né? Que vocês já conseguiram disponibilizar publicamente vários documentos, né? Da história do SEB. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Desse trabalho de organização dos documentos, de disponibilização do material que realmente está extremamente rico, né? Eu andei passeando por alguns documentos e fiquei fascinada. A gente tem esse desejo de criar uma espécie de receptáculo de fontes aqui da região, né? Então, a gente tem lá essa memória da universidade, do SEB, e a gente tem uma outra seção no nosso site, que é dos brasilianistas, e a gente pretende cada vez mais criar ali esse receptáculo com fontes primárias, né? Basicamente fontes primárias. O nível, o estágio atual da pesquisa aqui no Brasil Central é um estágio em que a gente tem muitas fontes primárias ainda para verificar, e a gente encontra uma figura, por exemplo, vou continuar no mesmo exemplo de Altamiro de Moura Pacheco. Você entra na internet e escreve, não aparece nada, a pessoa é inexistente. Então, assim, nesse momento, muito importante a gente criando essas referências, né, e deixar tudo ali disponível para consulta. Sobre o site, estou com som? Sobre o site ainda, é isso. O SEB, a partir de 2013,
como é que nós vamos nos comportar agora? Então, nós começamos a construir o site, teve uma versão anterior, essa versão é a última versão, já é a segunda página nessa retomada do site, do SEB, justamente pensando nisso. Nós temos que agora utilizar as ferramentas que o momento exige. Então, o SEB, nos anos 60, tinha uma realidade, algumas possibilidades, e fez a sua revista, que era a coisa correta de fazer naquele momento. Nós agora optamos por fazer uma página, e como o Volney disse, tem uma parte lá que a gente quer desenvolver, colocar muito conteúdo, porque o conteúdo já existe, nós só vamos colocar dentro da página do SEB, que é sobre o Brasil. A gente quer criar um grande repositório de conhecimento sobre o Brasil, tanto de brasileiros que estudam o Brasil, quanto dos chamados brasilianistas. Então, essa é uma parte que a gente criou com muito carinho dentro da atual página do Centro de Estudos Brasileiros, e tem uma perspectiva de ficar muito grande, de ser uma fonte de estudo. Então, esse conhecimento não é necessariamente original nosso, mas a intenção é que se torne um agregador do conhecimento. Então, alguém quer estudar o Brasil, nós vamos facilitar isso, vamos colocar, estamos fazendo isso já, um pouco aquilo que a gente alcançar ali na página do Centro de Estudos Brasileiros. Já existem iniciativas como essa, e no Brasil, outras iniciativas, e no mundo também. Nós queremos pegar essas iniciativas que estão tentando agregar e agregar também na nossa página, para se tornar um grande agregador de conhecimento sobre o Brasil, sobre o Centro-Oeste, sobre nós, em suma. E a parte de documentação é todo um trabalho de pesquisa que foi feito, tentando recuperar essa memória do SEB, que está entrelaçada com a história da própria UFG. Isso é inegável. Com certeza. Eu, passeando pelo site, vi que o Bernardo Ellis também, né, substituiu o professor Gilberto Mendonça Teles, né? Então, ele era o vice do professor Gilberto. Então, é fascinante. Eu adoro trabalhar com documento, né? Eu adoro a história da UFG, né? Eu também, minha história se confunde com a UFG, porque eu entrei na UFG com 7, 8 anos, né? Assim como o Vão, né? A gente entrava na iniciação lá musical, né? Naquela época existia, então nossa vida acaba entrelaçando com a UFG, então é muito interessante a gente conhecer cada vez mais. Mas eu também, andando pelo site, eu percebi que o SEB também tem uma editora, um selo, né? E já temos produtos, né? Temos livros, CDs. Como é que é essa publicação? É um trabalho que como é que a editoria, por exemplo, podemos submeter os trabalhos para avaliação? Como é que funciona as publicações? Mas aqui nunca sabemos quem... Flávio, só uma parte, eu não posso perder a oportunidade. Não, amor, pode você falar. Falou aí você falou do Bernardo Ellis, e eu me lembrei de um caso muito interessante que o professor Gilberto conta. Ele estava lá, então, no SEB, o SEB funcionava na Praça Cívica, naquele predinho ali na esquina da Rua 85, onde hoje funciona o Instituto Histórico e Geográfico, né? Ali que era a sede. E as aulas, a biblioteca, tudo ali. Então, estava lá o professor Gilberto, e aí chega uma comitiva militar dizendo que estava fechando o SEB. Mas o que aconteceu? Tá? E o militar tira lá o documento, mostra para ele, e ele é chamado para depor e tudo, e a acusação é que ele seria um comunista. E quem conhece o professor Gilberto sabe que ele é uma pessoa assim que não tem o menor envolvimento com política, né? Então, tiraram ele e entra o Bernardo Ellis, que esse sim era um comunista de carteirinha, né? Então, assim, o nível, a qualidade de informação dos militares era tirar um cara apolítico para pôr um militante comunista. É isso que eu queria lembrar. Sobre, Flávia, sobre o selo, na verdade é um selo, nós não temos uma editora, tem uma publicadora, temos o selo, que é o selo do SEB, e tentamos fazer curadoria, mas não é que nós não recebemos
aceitamos submissões para avaliar a publicação e temos recursos para publicar, nem mesmo se caso fosse aprovado pelo nosso conselho editorial. Então, não funciona assim, funciona se a pessoa tem um financiamento, quer submeter ao nosso conselho editorial, ela já trazendo o financiamento, em sendo aprovado pelo nosso conselho editorial, sairia com o selo do SEB. Então, é uma coisa muito singular do ponto de vista do funcionamento, porque não temos como aprovar uma publicação ou a edição de um disco ou qualquer material e financiar a sua realização. Não chegamos lá ainda, quem dera. Mas nós temos aí, Ivone, livros, né? Temos, se não me engano, 3 livros e 2 discos. Você gostaria de comentar um pouquinho sobre esses produtos? Mas acho que não é só isso, não. É só 3. Acho que temos já sim. umas 10 publicações. Bom, nunca fiz esse levantamento, mas eu sim. Eu olhei no site. Na verdade, o denominador comum desses produtos de divulgação, o que eu preferia chamar assim, é isso mesmo, o resultado de alguma pesquisa aqui da região com fontes primárias do Brasil. Então, a gente divulga isso em livro, em CD já acabou, né? Então, ninguém mais faz CD hoje. Temos também partituras e precisamos agora repensar a questão de CD. Teríamos que ter, então, um canal para a parte de música, né? Dentro da página do SEB, e é isso mesmo que o Anselmo disse. Na verdade, a gente não tem uma fonte de financiamento para o SEB. A gente trabalha, nesse momento, com projetos. Então, se existe nesse momento, estamos com 2 ou 3 projetos, cada um tem financiamento, mas não pelo SEB, pelo próprio projeto. Um deles é o que eu estava dizendo, da Casa de Altamiro, né, que é um projeto desenvolvido pelo SEB, que tem um financiamento do Fundo Estadual de Cultura. Tem um outro que, se você me permite um momento publicitário, segunda-feira vamos fazer a reinauguração da restauração do pórtico de entrada da Exposição de Goiânia, que foi o evento de 1942 que marcou a inauguração de Goiânia. Esse pórtico fica ali na Escola Técnica, na atual IFG, no Instituto Federal de Goiás, e nós conseguimos uma verba, restauramos todo o pórtico e estamos montando uma exposição informativa, tanto sobre o pórtico como por outra figura esquecida da nossa história, que é o engenheiro arquiteto Jorge Félix de Souza. Então, na segunda-feira, às 9 horas, é difícil, sim, nesse momento, né? Mas nós vamos fazer o lançamento ali, vai ter transmissão ao vivo, tudo, e a exposição vai estar lá montada, e o pórtico ficou muito bonito, um belo monumento que vale a pena uma visita. Opa, que bacana, Vone. E agora também tem um outro projeto, né? Que aí esse, o professor Anselmo está mais envolvido com o professor Lisandro Nogueira, né? Que é o programa Lápis, mas não morde. Como é que é esse programa, professor Anselmo? Qual que foi o mote dele, né? Para a sua realização? Pois é, essa ideia da retomada do SEB de forma contextualizada. Então, como projeto de extensão, o normal, mesmo um período mais recente da vida cultural brasileira, das universidades brasileiras, seria fazer uma revista. O sonho de todo programa de pós-graduação é ter a sua revista. Isso faz parte da nossa rotina enquanto academia. Mas nós pensamos, fazer uma revista vai ser uma revista a mais. Nós não vamos ter fôlego para concorrer com todas as revistas, sem financiamento, da forma que nós estamos nos organizando agora. Como é que nós conseguiríamos um pouco resgatar a filosofia, aquela que eu citei, do SEB lá atrás, para esse momento histórico? Então, o que está na ordem do dia, sem dúvida, é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa é a forma de comunicação hoje mais rápida, mais acessível,
permite uma maior interlocução. Daí nasceu a ideia, a necessidade, ao invés de uma revista, um programa. E aí tem toda uma história de como nós chegamos a elaborar, é um pouco mais comprida, não sei se é o caso de historiar tudo, mas, em suma, nós fazemos o programa com a TV UFG, que também tem todo um caminhar até nós chegarmos lá. Inicialmente, nós pensamos em fazer uma coisa assim bem caseira, transmissão como se faz, né, normalmente, programa muito pobre, muito barato, com celular. Nós fomos melhorando a ideia, fazendo parcerias, conversando muito, até criarmos aquele formato e estamos fazendo ali. Em suma, o princípio por trás, do ponto de vista filosófico, o que nós queremos fazer com o programa é interdisciplinaridade, conversar e tentar engajar a população, quem nos vê, quem nos ouve, as possibilidades do conhecimento científico, conhecimento com base sólida, não o que faz parte, talvez, em maior parte das redes, desses meios que nós estamos usando nesse momento, não a opinião. Então, a gente se preocupa em convidar pessoas ou com uma base científica, formação rigorosa, ou agentes culturais e pessoas que deram contribuição para a história da UFG, a história de Goiânia, ou uma área do conhecimento. Em suma, é um programa que quer conversar com pessoas das várias áreas do conhecimento e aprofundar algumas questões. É um programa longo também, para os parâmetros da internet, que são coisas... Nós recebemos vários conselhos de não, faz de 7 minutos, as pessoas não querem ouvir, não querem falar mais nada, ninguém tem tempo para nada, faz rapidinho. Nós fizemos uma coisa ao contrário, é longo, é quase 1 hora de duração, porque a gente quer aprofundar alguma coisa. A conversa que estiver rolando ali, a tentativa é aprofundar, nem sempre conseguimos. E a outra vertente, a gente tenta ser bastante descontraído para não ser uma coisa pesada, ficar 8 horas, uma coisa muito sisuda. Então, a intenção não é essa, não é que seja sisudo, é que seja uma coisa mais descontraída, para ver se a gente atinge uma camada da população que normalmente não gostaria de ver isso. Mas não sabemos se isso é o caminho, é uma tentativa. Não, com certeza. E falar de ciência, da importância da ciência hoje, da cultura, né, professor Anselmo, professor Vone, é mais do que urgente, né? Infelizmente, a gente percebe nesse momento movimentos retrógrados, né, que colocam, né, em xeque teorias científicas já consolidadas há séculos. Então, é um momento assim, que realmente a gente precisa de reafirmar a ciência, reafirmar a importância do conhecimento, do rigor científico, do rigor também de toda a produção, né, do conhecimento e da cultura, né, e de diversos trabalhos que realmente devem ser reconhecidos pelos seus pares e pela academia, né? Eu acho que realmente é muito pertinente essa temática, né, e importante, urgente, né? Então, já chegando aqui, já estamos quase também chegando ao final, porque nosso programa aí também ele tem uma duração entre 40 e 50 minutos, mas puxando para esse lado dos dias atuais, como é que vocês veem, né, nós, professores, gestores públicos, produtores culturais, né, como é que vocês veem um país sem o Ministério da Cultura? A gente sabe que linha de fomento nunca existiu, né? Quando existiu alguma coisa muito disputado, com muita gente para pouco recurso, né? Mas como é que vocês fazem uma leitura desse momento em que há uma ausência total, né, um corte de todas as políticas que vinham sendo implementadas e até mesmo a questão da extinção do Ministério da Cultura nos mostra, né, vamos dizer assim, qual que é a valorização que este momento, né, e esse governo tem pela cultura. Então, como é que vocês veem, né, a universidade, o nosso trabalho com professores
e agentes culturais e também a cultura num contexto mais amplo. Tá, vou. Vai lá, vou. Vá. Anselmo, você que é o homem da política. Tudo bem. Então, Flávia, vendo então hoje para a gente para essa conversa aqui, eu dei uma olhada então nos escritos sobre o SEB, revi algumas entrevistas do professor Gilberto Mendonça Peli. É cíclico, o mundo é cíclico, a UFG é cíclica, o Brasil, a história do Brasil. Então, nós tivemos esse período, quando nós retomamos o SEB em 2013, o Brasil e a UFG e as universidades brasileiras, mas também do ponto de vista do Ministério da Cultura, estava numa ascensão, logo em seguida já veio a queda, né? Em 2014, mas naquele momento a gente ainda tinha a perspectiva do que o Brasil estava crescendo, estava se desenvolvendo, mas isso, vendo então a história do SEB, isso já se repetiu algumas vezes. E é triste, nesse momento a gente está vivendo o que estamos vivendo, financiamento é zero, perspectiva de financiamento praticamente nenhuma, nós temos que nos virar, fazendo muitas parcerias, conversando muito. A atividade do Volney é essencial, porque ele circula por toda a sociedade, assim como a formação dele é multidisciplinar, vários cursos, ele atua em várias áreas, também ele circula por vários meios, por vários setores da sociedade. Isso é fundamental. Por outro lado, apesar de não estar exercendo, isso é importante ser dito aqui, porque senão seria um buraco na nossa conversa, que o diretor do SEB é o professor Edivar, que é o nosso reitor. Isso é importante ser dito. Ele só não está exercendo a coordenação do SEB, e nesse momento eu exerço a coordenação geral, mas ele é o diretor, porque ele está exercendo a reitoria da universidade. Então, a ideia é que, em algum momento, mas não podemos dizer que vai ser assim, é que o Edivar vem, então, reforçar o time do SEB. E aí nós vamos ter, com certeza, com a pessoa como o Edivar à frente, novas perspectivas de parcerias, de novos projetos. Nós temos um projeto da sede do SEB, e que está nesse contexto de tentar atualizar o SEB, vamos dizer assim, uma sede muito moderna, feita pelo Fernando Simo, que é o mesmo arquiteto do Centro Cultural UFG, que você conhece mais do que qualquer pessoa, que está em torno de um estúdio. Então, para você entender que a gente está tentando se sintonizar com esse mundo, é o estúdio que é o centro. Não é uma revista, é um estúdio para fazer um pouco isso que nós estamos fazendo aqui, mas de uma forma, quem dera, quem sabe, bem arrojada, podendo trazer pessoas, ter programas variados, com vários pontos de vista, quer dizer, tentar abranger toda a diversidade que o Brasil tem e comporta e que precisa se manifestar. Então, essa é a ideia. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, é um momento triste, eu digo sempre isso, que a gente tem que, nesse momento de baixa, que acontece na história e em vários outros momentos, a gente tem que se preparar para o próximo round, para o novo ciclo, para a nova onda. Então, é um momento que também exige muito estudo. A gente tem que estudar muito para tentar entender onde nós estamos. Olha lá o propósito do SEB, aquele inicial. Mas onde nós estamos? De novo, a mesma pergunta, para a gente tentar, quando em melhores condições, tentar contribuir para saídas para o Brasil, para Goiânia, para a UFG, para os vários segmentos da população, as várias camadas sociais que compõem o Brasil. É isso mesmo, Anselmo. A gente tem que estruturar, né? Aproveitar esse tempo de espera, né? Pelo menos o tempo de espera dos recursos, né? E dos investimentos e dos apoios, mas estruturar, né? Fazer as revisões e focar no que é necessário para o avanço, né? Vamos falar assim. Vônia, que você quer complementar alguma coisa nesse sentido? Nessa pergunta? Está desligado, está desligado. Eu sou sempre muito otimista, né? E
Nós estamos num momento efetivamente muito ruim, né? Mas eu concordo com o Anselmo, eu acho que o Brasil é maior do que isso. Eu volto lá no pensamento, já que estamos falando de Agostinho, volto lá no pensamento de Darcy Ribeiro, que tinha uma concepção de Brasil totalmente diferente da que está sendo colocada hoje, né? Que o Darcy Ribeiro dizia que o grande ativo do Brasil era a capacidade de convivência, assim, de gentes de tantas partes diferentes, cada um com a sua cultura, com a sua índole, e nós aqui nesse caldeirão criativo. Então, isso é um ativo que poucos países, poucas nações podem exibir. Então, eu acho que essa força, né, ainda vai trazer muita energia para o Brasil. Né? Nós não somos a opção americana, não somos a opção alemã ou sueca, que anda recebendo tantos refugiados, não, nós somos uma opção própria, né? Só aqui que surge isso. Então, a gente vê um momento polarizado. Né? Por um lado, a gente vê a exacerbação das discussões de minorias, de uma subdivisão cada vez maior de várias categorias, isso aí contraria o pensamento de Darcy Ribeiro, né? E, por outro lado, a gente vê as figuras, os líderes políticos de hoje, tentando se mostrar como pessoas individuais, assim, pessoas que conseguiram passar por cima das instituições. Então, a gente vê, assim, a gente pensa sempre hoje que estava tudo errado, a política estava errada, então vai vir uma pessoa e vai salvar tudo. As instituições estavam erradas, então vão acabar com as instituições. Então, eu sinto uma necessidade ainda maior de reforçar nossas instituições, né? Porque a gente não consegue criar uma civilização com pessoas, vou usar uma palavra muito cara para nós, com caudilhos, né, com heróis. A gente tem que ter, são instituições. As pessoas, claro, a gente falou de tantas pessoas aqui, de Colemar, de Altamiro, de Bernardo Helles, de Gilberto, pessoas fantásticas, mas todas elas deixaram um legado institucional. Né? A grande obra de Colemar foram tantas, né? Foi a UFG, grande obra de Altamiro foi o quê? Sociedade Goiana de Pecuária, e por aí vai. As pessoas, a gente focar nas pessoas, que é o que estamos fazendo hoje, a gente corre o risco tanto de desmontar as instituições como de empobrecer a democracia. Né? No momento que a gente não tem mais essa pessoa, a gente não tem mais nada. Mas sou otimista. Bom, né, mas você tocou num assunto interessantíssimo, que é um assunto que eu venho pesquisando desde o meu doutorado, que é a institucionalização, os processos, né, de institucionalização e os agentes que fizeram essa virada. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil também ele tem 198 anos de Estado brasileiro, né? Então, esse Estado Brasil, né, desde 1822. Então, a gente percebe a fragilidade das instituições no sentido assim, dessa organização, da questão personalista. Eu ainda não desenvolvi muito esse estudo, mas quero me debruçar mais, mas o nosso regime presidencialista ele é quase uma monarquia, né? Então, o nosso parlamento e o judiciário, agora que o judiciário está começando a... Né? Porque a própria história nos mostra, né, como foi feita a proclamação ou golpe da República, como que os presidentes se comportavam até o segundo, né, até Getúlio Vargas, na Primeira República. Então, eram militares que eram monarcas, né? Então, só mudou o lado, mas as práticas e o poder absoluto, ou um poder mais, né? Talvez era até mais, que o Dom Pedro II era mais liberal, vamos falar assim, né? Então, enfim, então a gente tem muito que refletir sobre esse Brasil, né? O que somos, né? As nossas instituições, né? Eu acho que 2022 está chegando aí, né? Então, acho que é o momento da gente refletir o Brasil, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, porque também
a Semana de Arte Moderna ela foi criada para pensar os 100 anos do Brasil, né? Então a gente percebe que quando a gente olha para trás os 100 anos, é o que o Anselmo estava falando, né? O eterno retorno. Quando a gente olha para o que o pessoal da Semana de Arte Moderna estava pensando, a gente ainda está elaborando, a gente ainda não avançou tanto, né? Então, mais do que nunca, o SEB é importantíssimo e precisamos realmente fortalecer, participar e se envolver realmente nesses estudos brasileiros. Então, gente, está chegando ao fim. Eu queria que vocês falassem então, as considerações finais e também as perspectivas do SEB, né? Só para continuar um pouquinho e já me despedir também, Flávia, o que você falou é perfeito. Você falou dos 100 e poucos anos de república, não é? De Brasil também, nós temos muito pouco tempo se a gente pensar numa civilização africana que foi para a Europa, no Homo sapiens, se a gente pensar na origem das espécies, se a gente for para trás mesmo, a gente chega que nós estamos aqui, tá? Os índios já estavam aqui, não temos muita... Quando é que eles chegaram, não tem isso muito certo. Mas, em suma, esse Brasil, isso que nós concebemos como Brasil, que somos nós, os brasileiros, é muito recente, pensando que é o nosso referencial, porque fomos descobertos por eles, pelos europeus, pelos portugueses, e antes por outros navegadores que passavam por aqui, mas sempre europeus. Nós somos muito novos, então a lembrança que o Volney fez do Darcy Ribeiro é fundamental a gente recuperar o pensamento do Darcy Ribeiro, dizendo que isso, qual é o grande trunfo, a melhor notícia sobre nós, essa característica do brasileiro, essa mestiçagem, esse povo mestiço. E aí o Volney tocou de leve, eu sei que é um assunto polêmico, a gente já terminando aqui, mas pelo fato de eu ser branco, eu sou inimigo, ou o negro é meu inimigo, e as nossas origens todas misturadas, sem desconhecer que os negros são a camada da população mais sofrida. Mas não é exatamente só porque é negro, é porque é pobre também. Então, os negros são pobres em grande parte dos negros. Nós somos 55% a partir do momento que começaram a classificar o Brasil em raças de pardos e negros. Quer dizer, é a extrema maioria. Mas a extrema maioria do Brasil que é pobre. É o Brasil que é muito desigual. Então, a gente tem que estar sempre recuperando isso e recuperando a lição do Darcy Ribeiro, do nosso grande potencial, que somos nós. Somos os brasileiros com essa diversidade cultural, essa amálgama que nos forma, e é uma perspectiva única no mundo, como o Volney também apontou para isso. É uma população que pode dar, e em alguns momentos o mundo chegou a esperar. Agora o Brasil vai dar a sua contribuição. Aí vem a gente, de novo, embicando para baixo, ao invés daquela famoso foguete brasileiro, que no primeiro da página da The Economist, que estava para cima e, de repente, nós embicamos para baixo. Então, esses momentos cíclicos do Brasil, como eu já disse, acontecem, mas nós precisamos, em desse momento que a gente estiver para cima, de fato, da contribuição que o mundo espera do Brasil. E nós já estivemos muito próximos, em vários momentos históricos, de dar essa contribuição, do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista de organização social. Eu acho que nós vamos ter essa oportunidade, para ser otimista, como o Volney está dizendo. E vamos continuar, então, do ponto de vista do SEB, nos estruturando nessa realidade que é muito difícil, mas nos fortalecendo para que a gente, quando chegar a hora, a gente quer estar preparado. Volney, pode falar. Bom, Flávia, a gente acha que 50 minutos é muito, mas acaba que tinha tantos assuntos que a gente podia ainda continuar explorando, né? Mas esse último assunto que tomou mais corpo agora no final, acho que convém lembrar, né? Sim, somos um país novo, mas vamos pensar em outros países novos. A opção brasileira ela é completamente diferente, né?
Vamos pensar, por exemplo, nos Estados Unidos. Como é que foi lá? Lá veio uma cultura de fora que eliminou tudo que havia lá e transplantou aquela cultura nova para lá. Então, os Estados Unidos assim não tem cultura dos povos nativos, né? Que é completamente diferente do Brasil. Nós incorporamos, nós nos apropriamos, né? Nós somos muito menos portugueses do que nativos brasileiros, né? Ou então, vamos pegar o exemplo da Austrália, um país mais novo ainda. Mesma coisa, os colonos ingleses eliminaram o que havia lá de local. A Austrália é um exemplo ainda mais extremo. Lá, por exemplo, eu sempre brinco com os colegas biólogos, as plantas não têm nome, todas elas têm nome científico. Não existe assim que nem aqui, você fala taioba, mandioca, que são nomes de origem nativa, né? A Austrália não existe isso. Por quê? Porque simplesmente não houve esse contato com os aborígenes, ninguém sabe como é que os aborígenes chamavam determinada planta. Ou tal. A gente chama o bicho lá de ornitorrinco, que é uma construção grega. Né? Tá, por acaso tem a grande exceção que é o canguru. Lá. Vamos pegar a Argentina, também é um país italiano, se transplantou para lá, tem nada de influência local. Nós não, nós fizemos a opção contrária. Nós incorporamos vários outros elementos, desde o nativo até o africano e tantos outros, libaneses, japoneses. Nós somos o país com o maior número de libaneses no mundo. Né? São Paulo é a maior cidade libanesa do mundo. E essa opção, é isso que me fascina, ela é fantástica, ela é um ativo. Né? Às vezes a gente gosta muito de se comparar com os Estados Unidos, mas não tem como comparar. Os Estados Unidos são uma extensão da cultura inglesa e tal, e depois esse amálgama com outros países nórdicos da Europa. E então é fascinante esse potencial, mas nós temos um problema no Brasil que a gente olha com muito fascínio os nossos irmãos do norte e a gente acha que nosso caminho está errado, que o deles é que era o certo. Então, não sei, a gente precisa ainda de algum estalo assim para a gente se dar conta, opa, esse caminho aqui pode ser muito bom. Mas eu queria te agradecer muito, Flávio, pela oportunidade. É um prazer poder trazer a proposta do SEB aqui. Como o Anselmo disse, a gente pensa muito nos canais de divulgação, né? Revista, livro, a gente sabe que está em baixa. Então, o vídeo, a página de internet, tudo isso são canais hoje muito mais efetivos. Quem sabe, assim, algum dia a gente até monta um Instagram do SEB. Né? Não sei bem como é que funciona, mas podemos ver. Então, obrigado, foi um prazer. É isso, Flávia. Também queria agradecer, muito obrigado, foi uma oportunidade, muito legal o papo. Espero que quem tenha nos visto, quem possa nos ver, a gente tenha conseguido atingir, tocar em alguma coisa. Só vou dar mais uma referência, porque tudo que o Volney falou, e aí é um dos construtores do Brasil, do ponto de vista de pensar o Brasil, o Volney falou no Darcy, agora falou, essa última fala deu um contexto muito legal, mas se a gente lê Raízes do Brasil, tá tudo isso lá, isso que nós somos, é um clássico para entender o Brasil. O problema é que a gente não quer entender o Brasil, ou quer entender nas redes sociais, um pouco naquela coisa que eu falei do programa do SEB, do ponto de vista da opinião, o opinionismo, mas não do estudo. Nós precisamos estudar cada dia mais para nos entendermos e para termos respostas para as nossas questões. E o Raízes do Brasil é um grande primeiro passo para entender a nossa formação. Então, gente, infelizmente, né, acabou, né? Eu falo, a gente acha que 50 minutos é muito, não é? Quando o papo é bom, a gente poderia ficar mais um tempo aqui, mas agradecer bastante a presença do professor Anselmo Pessoa Neto, uma pessoa que trabalhamos juntos, né? Espero trabalhar, né, professor, algum outro momento, né, durante muitos anos lá na PROEC, Volney Yunes, que é o meu colega da Escola de Música e Artes Cênicas, também trabalhamos juntos há muitos anos, pessoas queridas, competentes e que realmente nos instigam a pensar o Brasil. Então, com mais um pouquinho, né, a gente agradece. Amanhã teremos mais uma live com a websérie a Retalhos,
baseado na obra Mulher, a guerra tem rosto a guerra não tem rosto de mulher. Até lá.